Olá, tudo bem? Meu nome é Edson José de Vasconcelos. Eu nasci em Cascavel em 1976. Morei no bairro Alto Alegre a maior parte da minha infância e da minha adolescência. Estudei no Colégio Manuel Lugero Pompeu desde a pré-escola. Na verdade, a minha mãe foi a minha primeira professora, ela também era professora e eu fiz a pré-escola tendo ela como professora. Estudei até o primeiro ano do segundo grau. Em algum momento houve uma grande greve na escola e acabei indo para o Colégio Wilson Joffre. Não tive uma boa passagem, reprovei de ano. Voltei a estudar no colégio, já acredito que estava mudando de nome, tinha uma separação entre o Colégio Padre Carmelo Perrone. E aí no terceiro ano do segundo grau, acabei indo fazer o terceirão em Curitiba e acabei passando no terceirão, tentando vestibular de engenharia civil. Mas eu me lembro muito do colégio. Quando eu comecei a estudar aí, o colégio ele era de madeira, muito próximo à rua Cuiabá, ele tinha um pavilhão só de madeira e para cima era um campo, um descampado de terra, onde a gente jogava bola, era um poeirão, não havia nem muros, eram cercas. Quando não, no fundo, acho, do campo, na rua paralela, oposta a Cuiabá, era uma rua sem, que é a Rua Vitória hoje, sem cerca, sem nada. Muito difícil, trabalhava muito, meu pai tinha um comércio no bairro. Ele, eu trabalhava o dia inteiro, depois já de uma certa idade, o dia inteiro com ele e achava janelas para poder estudar, mas eu lembro que com 10 anos já eu estava trabalhando com ele. E na Rua Público Pimentel, ele tinha um comércio ali. E meu pai mora até hoje aí no bairro Alto Alegre. Quando me veio a oportunidade de eu poder ir morar fora, eu para poder estudar, eu agarrei com todas as forças. Na época eu queria sair, eu queria poder ser independente, eu queria poder construir meu próprio caminho. Mas essa infância, esse esse tempo que eu passei aí, eu percebi que existia sim algo que eu aprendi muito, inclusive com a dedicação do meu pai, e ele mostrando que era necessário, muito necessário, a gente ter que trabalhar. Sempre foi muito duro, quem conhece ele sabe a pessoa que ele é até hoje, muito dura. Quando me deram a chance para eu ir poder estudar fora, eu fazia estágio. No terceirão, me dediquei totalmente. Quando passei no vestibular, na primeira tentativa, lembro como se fosse hoje, meu pai ainda falou que sorte, até porque a minha experiência na escola não era muito boa. Eu sempre passei raspando, reprovei no primeiro ano do segundo grau no São Jofre. A minha irmã sempre muito mais dedicada e eu não era assim tão focado, vamos dizer assim. Ou melhor, eu não tinha ainda descoberto como gostar de aprender. Eu acho que essa foi a grande chave, a grande virada de chave. Entrei na escola de engenharia, na faculdade de engenharia na Universidade Federal do Paraná, um vestibular muito concorrido na época, e acabei me formando no tempo necessário, até quase consegui me formar antes do tempo. Formado, voltei para Cascavel, comecei a trabalhar, e nesta busca, na época a engenharia não tinha emprego, era bem difícil. Nessa busca por emprego, por colocação, eu acabei descobrindo que eu queria abrir meus negócios, eu queria arriscar. E aí eu percebi que a coragem fazia parte da necessidade de crescer.
eu não tinha nada, não tinha condição nenhuma, meu pai também não tinha como me dar condições de eu começar a empreender. E eu coloquei na cabeça que eu iria montar uma empresa, peguei um carro, trabalhei 9 meses numa empresa, a empresa não me pagava o salário, estava muito ruim a empresa. Como eu era solteiro, não tinha muita dependência financeira, peguei um carro e fui para São Paulo e encontrei uma pessoa lá e convenci essa pessoa a começar a vender as, os barracões que eu queria começar a produzir. E eu, em 2000, comecei a fazer barracões pré-moldados. Tive uma empresa na Tancredo Neves, ali na frente, onde é a Van hoje, que era Sul Brasil Pré-Moldados. E eu fazia os barracões aqui e vendia muitos barracões em São Paulo. Na região norte de São Paulo, consegui vender até 2010, mais ou menos, próximo de 600 obras. E com isso me deu condições de eu começar a rever e pensar em expandir e não ficar só dentro daquele meu negócio que tomava quase todo o meu tempo. Era uma dedicação imensa, eu tinha que fazer os trabalhos administrativos, ser dono da empresa, vender e muitas vezes acompanhar a produção e montagem. Mas logo que eu comecei, eu coloquei uma meta para mim. Eu falei, quando eu conseguir ter mais ou menos equilibrado, eu quero começar a viajar. Viajar, conhecer, expandir meus conhecimentos. E foi assim que eu comecei a me envolver com muitos treinamentos, principalmente no Sebrae. E nesta busca por treinamentos, eu, em 2005, mais ou menos, comecei a viajar para fora do país. E daí minha cabeça começou a abrir muito. Em 2007, eu fiz um MBA nos Estados Unidos, em Ohio. Difícil de pagar, caro, mas eu coloquei aquilo, priorizei aquilo antes de ter um carro, antes de ter algo melhor, uma casa. Eu falei, eu preciso ir e fui para lá. Em 2007 foi o ano que entrou a grande crise nos Estados Unidos, o Obama foi eleito. Eu voltei de lá aceso, perturbado, e foi aonde eu expandi. Aí saí de uma fábrica de pré-fabricados, planejei abrir a concreteira, comprei uma franquia do Hotel Ibis, que nós temos hoje em Cascavel, abri a imobiliária e fiz uma sociedade numa construtora. E comecei a descobrir que a necessidade de eu começar a me preparar para fazer as coisas acontecerem sem a minha presença, cada vez exigia mais competência e qualificação. E aí entrava num ciclo virtuoso de entender cada vez mais, de querer saber cada vez mais, e aí que eu aprendi a gostar de aprender. Eu adorava ler, buscar informações, estar um passo à frente, descobrir o que poderia acontecer o ano que vem, ver as tendências. E nesse caminho eu me aproximei muito das entidades, comecei a participar de reuniões com os outros empresários, e aí comecei uma jornada muito grande em entidades do terceiro setor. Participei do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sinduscom, que é pertinho aí do colégio, quase na frente. Presidi esse sindicato, fui presidente durante 3 anos. Fui presidente da Associação Comercial de Cascavel, diretor do Sindicato da Indústria Imobiliária, do Secov, vice-presidente da Federação das Indústrias, diretor do Sindicato dos Artefatos de Cimento, e aí acabei sendo presidente do Conselho de Infraestrutura de Curitiba do Paraná, da Federação das Indústrias. Acabei me envolvendo com a Ferroeste, fui conselheiro da Ferroeste, conselheiro do Senai, e aí afora, e acabei também sendo presidente, o primeiro presidente do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Cascavel.
e cada vez que eu participava, mais eu me sentia competente para saber cuidar do meu tempo, para poder fracionar o meu tempo, para não abrir mão daquilo que eu mais gostava, que era de aprender. E aí, se você fizer uma analogia com o meu tempo de escola, não tem muito a ver, por mais que eu me dedicava o necessário, e algumas pessoas até acreditam que eu passava de ano muito meio sem me dedicar, mas eu não tinha muita vontade de estudar, não tinha muito gosto pelo estudo, mas ao longo do tempo eu fui aprendendo a gostar de aprender. E isso fez com que as coisas cada vez que você vai aprendendo, vão se conectando, vão se encaixando, você vai entendendo um pouquinho de cada coisa, vai sabendo um pouquinho de cada coisa. Agora nesta fase final da minha participação aqui em Cascavel, eu acabei assumindo uma Secretaria de Planejamento no município de Cascavel, o Instituto de Planejamento, o IPC, que é uma secretaria, a Secretaria de Planejamento, digamos assim, que faz o planejamento da cidade quando se fala de desenvolvimento econômico, dos arruamentos, das estruturas físicas, e fiquei até esse ano, até o comecinho de abril. E saí para a crise veio o Covid e eu acabei tendo que cuidar das minhas empresas. A crise afetou a todos e não privilegiou ninguém, então no meu caso a hotelaria também sofreu bastante. Mas esses 3 meses eu fiz uma imersão também na questão da venda online, do mercado digital, das mídias digitais, e acabei me inscrevendo também numa pós-graduação de marketing digital e negócios digitais. E cada vez mais a gente percebe que o mundo ele é online, ele é digital e ele não tem fronteiras, não tem limitador e não tem escolha de pessoas que possam entrar nele. Na verdade, está vinculado à capacidade de cada um de se aproximar do tema sem pressa e dia após dia entendendo um pouquinho mais do que é. No meu tempo, nós não tínhamos telefone, não tínhamos internet, e as empresas, quando começaram a perceber a tecnologia, elas vão se aproximando e vão absorvendo. Mas hoje aquilo que nós temos do Facebook, do Instagram, acabou sendo algo que acredito que todos vocês tenham, e vocês percebem que isso entrou dentro das empresas, fazem parte do departamento comercial, e as empresas cada vez mais vendem pela internet. Daqui a pouco você percebe que uma pessoa de um bairro simples vira um influencer digital porque aprendeu a lidar com a ferramenta, a ter conexões com seus colegas, com a sua comunidade. Então, eu queria aqui, nesse meu recado e nesse relato que eu trago aqui um pouco da minha passagem, inclusive pelo colégio de vocês, do meu colégio também, o que colocam como limitadores ou como que a gente pode ter muita dificuldade, e eu não gosto muito do vitimismo. Eu sempre entendi que todos nós temos sim, todos nós temos competência, que se constrói competência para subir. Depende de onde a gente quer ir, de onde a gente quer chegar. E acredito também muito que tem uma chave que em algum momento se vira da nossa vida, que ela está vinculada à internet, porque o conhecimento não tem mais fronteiras. Hoje qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer busca, você tem livre acesso. Antigamente não se tinha isso. Você tinha que comprar um livro, você tinha que fazer um curso, você pagava muito caro. Hoje eu estou fazendo esse meu MBA, essa minha pós-graduação online, em casa. O que vale é o conteúdo, é o conhecimento, é aquilo que eu absorvo, aquilo que eu consigo colocar em prática.
e também tem uma coisa vinculada à nossa programação mental. Algumas pessoas falam que a gente nunca vai conseguir, nós não vamos ter condições. Eu acredito que quem vem de baixo tem muito mais força, tem muito mais coragem. Quem recebe uma grande herança, quem tem já uma grande riqueza, a chance dessa pessoa destruir o que alguém fez é muito maior. Claro que existem casos e casos, mas tem pessoas que não vão dar o devido valor àquilo que recebem. Mas quem vem de baixo vem muito mais forte. Eu acredito que essa condição de busca, de coragem, de tentar viver uma vida melhor, ela nos faz muito mais forte. E viver o vitimismo faz com que o medo nos tome conta e a gente não tenha coragem de dar um passo à frente, de arriscar. Essa é a grande diferença de quem consegue dar um passo à frente. Eu mesmo, sem nada, peguei um carro emprestado, com pouco dinheiro, e fui a São Paulo vender as minhas ideias. Teria chance de a pessoa não acreditar em mim? Teria, mas eu me preparei, eu desenhei uma empresa virtual na época, porque eu não tinha empresa, só tinha um nome. Eu falei, vou escrever no papel um nome de uma empresa que tenha força. E fui para São Paulo. Eu acredito que nós temos sim oportunidades. E como eu vim daí, eu passei por aí, eu vou votar todo ano eleitoral eu vou aí no colégio e eu vejo que o colégio cada dia está maior, hoje tem uma quadra ali embaixo, era um terrão, aquele negócio era tudo de madeira. Na minha época a gente vivia se escondendo atrás do colégio para jogar bolita. Era um show, era um espetáculo, era uma infância fantástica, sem acesso, sem internet. E hoje nós temos todas essas condições. E eu vou finalizar minha passagem por aqui oferecendo a vocês um livro, que eu vou mandar o link para o professor Edson Gavazzoni, que participou comigo no Conselho de Desenvolvimento, onde conta um pouco sobre essas chaves mentais. Não existem verdades supremas, nem de que você pode tudo, nem de que você não pode nada. Cada um tem que achar seu caminho. Mas o que eu posso garantir para vocês é que uma empresa vencedora e uma empresa perdedora, às vezes ela tem as mesmas mesas, os mesmos computadores. O que muda é o que está atrás da mesa. O que muda é a vontade de vencer, a coragem. Vocês vão perceber que muitos líderes, eles têm gatilhos mentais, eles têm postura, eles têm coragem, eles fazem mesmo quando não tem muita condição de acontecer. E eu acredito que cada um dentro do seu interior, dentro da sua forma de agir, com certeza tem capacidade de dar um passo a mais. E a gente também achar que tem que conquistar o mundo não é o caminho. Nós temos que achar nossa plenitude. Muitas vezes você busca uma meta para provar que pode conquistar. E você se sentir útil, se sentir produtivo, muitas vezes é o grande caminho da plenitude. Eu quero agradecer imensamente ao professor. Eu gostaria de ter mais tempo de contar vários detalhes aí da minha passagem pelo colégio. Pedir desculpa pela forma que eu estou em casa muito tranquilo, de camiseta, talvez deveria ter me preparado um pouco melhor, mas eu me sinto confortável porque eu estou falando com pessoas que eu sei de como eu fui, da origem, de como passou, de como eu passei. Minha mãe lecionou nesse colégio por muito tempo e eu passei a maior parte da minha vida aí como vocês no colégio aí, que eu tenho um carinho imenso por ele. Um grande abraço a todos. Vou deixar disponível meus endereços de redes sociais. Quem quiser entrar em contato comigo, sempre dentro do possível respondo. Estarei disponível sempre que possível para tirar qualquer dúvida e em qualquer momento poder ajudar dentro daquilo que for possível. Um grande abraço a vocês e muito obrigado.